O Salmo 122 nos ensina algo tão bonito, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos falar juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para nós é uma alegria poder estar aqui junto com os irmãos, estudando a palavra de Deus, adorando ao Senhor e também desfrutando de momentos de comunhão. Quero agradecer aos irmãos pelas orações. Nesses 4 meses praticamente que estamos aqui, nós, pela graça de Deus, concluímos todo o processo de sucessão pastoral da primeira Igreja Batista em Ouro Branco. E domingo, pela graça de Deus, a igreja decidiu, com 86% dos votos dos civilmente capazes, a favor da vinda do pastor que foi então escolhido pela igreja, o pastor Felipe Mercadante, pastor da primeira Igreja Batista em Congonhas, aonde ele está pastoreando por mais de 5 anos, uma cidade próxima lá a Ouro Branco. E agora nós estamos nos processos finais para estar assim marcando a data da posse desse pastor, se Deus assim nos permitir. Então foram 4 meses, vamos dizer que vai chegar a 4 meses e meio, um processo em paz, com muita oração, com muita fidelidade aos princípios da palavra de Deus e em comunhão, em harmonia. E eu louvo a Deus, porque os irmãos também têm tido comigo um carinho e paciência nessas minhas idas e vindas para Ouro Branco, né? Nesse período que nós estivemos ali apoiando frente àquela igreja como pastor interino. Então estamos na reta final em nome de Jesus, amém? Queridos, hoje nós vamos, pela graça de Deus, encerrar o livro de Tiago. E nós queremos então convidar os irmãos, vamos juntos ler esse texto do capítulo 5, do versículo 13 em diante. E esse, por ser nosso último estudo, encerrando assim o livro de Tiago, eu quero fazer aquele resumo que eu fiz durante um bom tempo a respeito do texto e do contexto de todo o livro. Os irmãos se lembram que Tiago significa em hebraico o mesmo que Iacov ou Jacó. Então Tiago e Jacó têm o mesmo nome. Na tradução para a língua portuguesa, Tiago ou Jacó significa aquele que segura o calcanhar. E aqui o autor já se identifica lá no capítulo 1, quando nós começamos, dizendo que ele era Tiago, servo de Jesus Cristo. Os irmãos se lembram disso. Mas nós aprendemos que existiam 4 tipos de Tiagos no Novo Testamento. E nós estudamos bastante a respeito disso também. Aprendemos também com relação a Tiago, que esse Tiago que escreveu esta carta, ele era irmão de Jesus Cristo. Ou seja, ele era irmão por parte de mãe. Lembram que nós estudamos sobre isso, né? Não por parte de pai, porque Jesus veio de Deus. Então, Maria e José tiveram filhos e filhas, conforme a própria Bíblia nos ensina. E assim, nós entendemos que esse Tiago, ele só se converte depois da ressurreição de Jesus Cristo, na qual ele vai acreditar que, de fato, Jesus era o Messias. Ele foi uma das seletas pessoas por quem Cristo apareceu depois da ressurreição. E os irmãos podem encontrar isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7. E assim, provavelmente, a partir desse momento que ele passou a seguir a Cristo. Ele também diz, a Bíblia, que estava no cenáculo com os apóstolos no dia de Pentecostes. Atos capítulo 1, versículo 14 fala sobre isso. Também esse Tiago, que é o irmão de Cristo, o apóstolo Paulo chamou de pilar da igreja de Jerusalém. Tiago foi um homem que trabalhou muito pela igreja. E você encontra isso em Gálatas, capítulo 2, versículo 9. É interessante que o apóstolo Paulo também viu Tiago quando ele foi para Jerusalém. E depois da sua conversão, eles conversaram muito, conforme Gálatas 1,19. Paulo viu Tiago na sua última viagem a Jerusalém, conforme Atos 21:18. E é interessante que quando Pedro saiu da prisão, ele falou para os seus amigos contarem primeiramente para quem? Para Tiago, que Deus o havia libertado daquela prisão. Você encontra isso em Atos capítulo 12, verso 17. Meus irmãos, Tiago foi o líder do importante concílio de Jerusalém, Atos 15, a partir do verso 13. Judas identificou simplesmente como irmão de Tiago, não Judas Iscariote. Judas, aquele que escreveu o livro antes do Apocalipse. E você encontra isso em Judas
no versículo 1, narrando de que ele era irmão de Tiago. Logo, esse Judas que escreveu este livro antes de Apocalipse é irmão de quem? De Jesus. A história também diz que Tiago foi apedrejado no ano 62 pelo Sinédrio. Mesmo sendo um homem tão amado pelo povo, Tiago, ele foi odiado pela aristocracia sacerdotal que governava aquela cidade com muita corrupção. E o sumo sacerdote, nós estudamos isso aqui, chamado Ananos. Ananos tinha tanta raiva de Tiago por ensinar verdadeiramente os princípios da palavra de Deus, que ele levou Tiago ao Sinédrio. E Tiago então foi ali condenado, apedrejado. Mesmo que todo o povo falasse que não era para fazer aquilo, eles preferiram acabar com Tiago, porque eles tinham inveja de Tiago e eles não queriam que Tiago continuasse ensinando a respeito de Jesus Cristo. E aí, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para toda essa história da vida de Tiago, a gente vê Tiago, um rapaz que passou de incrédulo para crente. De crente, ele se torna um líder. De líder, ele reconhece que ele era apenas servo de Cristo, um servo humilde. Ele já tinha sido um homem privilegiado por servir a Jesus Cristo. Um homem humilde foi Tiago. E essa, para mim, é a transformação que o Evangelho produz no convertido. Humildade. E eu acho interessante que quase todos os teólogos acreditam que este livro tenha sido escrito entre o ano 49 e 50 da era cristã. Portanto, um dos livros mais antigos de todo o Novo Testamento. Ele foi escrito até mesmo antes de Romanos. E Tiago foi escrito não para poder ser uma carta puramente acadêmica, teórica, mas uma carta prática. Eu vejo Tiago como mais um pregador do que um escritor. E nós aprendemos muitas lições preciosas nesses quase 3 meses estudando essa carta. E se os irmãos se lembram, na semana passada nós estudamos um texto muito polêmico, foram os versos 13, 14 e 15 do capítulo 5. Os irmãos se lembram? Nós falamos sobre a unção com óleo. Lembram da unção aleifo e crio? E nós aprendemos bastante sobre isso, né? Aleifo era uma unção medicamentosa. Crio, uma unção cerimonial ou espiritual. E hoje nós vamos então relembrar esses versículos e fechar esta última perícope de Tiago. Tiago 5, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém dentre vós tem se desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho o pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na vida desta igreja. Obrigado pelos nossos queridos idosos da preciosa idade. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, cada um. Obrigado a Deus pela alegria que eles têm de estar na tua casa, te servindo. Obrigado, Senhor, porque eles têm sido exemplos para todos nós. Que o Senhor abençoe de uma forma muito especial a nossa preciosa idade da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Senhor, quero agora te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede em poder encerrar o estudo deste livro tão edificante para as nossas vidas.
Que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale aos nossos corações. Usa a minha vida, ó Deus, na transmissão da Tua palavra. Cremos, ó Deus, de uma forma muito especial, que quando a Tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor, falando diretamente aos nossos corações. Por isso, ó Deus, que toda honra, toda glória, todo domínio e todo poder sejam dados somente ao Teu nome, hoje e eternamente. No nome de Cristo que eu oro, a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos, se vocês prestaram atenção nesta última parte de Tiago, Tiago citou aqui 7 vezes uma palavra. E se vocês prestaram atenção, que palavra foi esta? Oração. Vamos falar juntos? Oração. Por que Tiago vai encerrar agora a sua carta falando justamente sobre oração? Meus irmãos, Tiago encerra essa carta falando sobre oração, porque ele estava ensinando que um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração diante das lutas da vida. Quanto mais as lutas chegarem, mais o crente em Jesus tem desejo de orar e de conversar com o Pai. Meus irmãos, nunca nos esqueçamos de que Tiago escreveu uma carta prática, como eu disse anteriormente, e ele precisou terminar esta carta falando da importância da oração nas nossas vidas. Oração não é um monólogo. Muitas pessoas às vezes acham que oração é apenas ficar falando ao ar, ou falando e quem sabe Deus pode ouvir. Oração é um diálogo, você fala e Deus responde e fala também com você. É interessante que Apocalipse vai dizer lá no capítulo 5 e vai também dizer lá no capítulo 8 que quando os santos do Senhor oram, os anjos levam essas orações e derramam diante do altar do Senhor em taças de ouro, que são todas as orações dos santos, como um incenso no altar do Senhor. Ou seja, sempre que nós oramos, nós temos essa certeza: Deus está ouvindo a nossa oração. Só que existe alguma questão que estamos vivendo hoje na pós-modernidade, porque muitas vezes temos visto muitas pessoas desperdiçando o seu tempo, desperdiçando a sua energia, vivendo uma vida sem oração. Investe esse tempo em tantas coisas na vida. Investe esse tempo em academia, em escola, investe esse tempo no celular, nas redes sociais, investe esse tempo em trabalho, mas as pessoas têm investido pouco tempo na oração. E meus irmãos, eu fico imaginando, será que as nossas orações têm sido apenas uma reza ou é uma oração de verdade? Qual a diferença de oração para reza? Reza, na etimologia da palavra, já significa o quê? Repetição. E oração? Diálogo, uma conversa, é algo ativo, é uma ação, é algo constante. Imagine então, se você está diante do Rei do Universo, do Senhor da Glória, e eu e você temos o privilégio de conversar com Ele, a gente vai fazer então uma reza? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Para quê? O próprio Cristo deixou o Pai Nosso como modelo. Quando os alunos vão chegar na época do TCC ou do artigo científico, para a conclusão do seu curso, tem lá um modelo para você entender o que fazer. Objetivos gerais, objetivos específicos, é isso? Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, conclusão, referências bibliográficas, ou seja, você precisa preencher esse esqueleto com a carne. Então a oração do Pai Nosso nada mais é que o modelo que Jesus deixou para nós aprendermos a orar. Mas as pessoas pegam a oração de Jesus, tira a palavra que ele disse no início: não useis de vãs repetições como os ímpios fazem. E as pessoas acabam repetindo o próprio Pai Nosso várias vezes. Vocês já viram no jogo de futebol? Quando o pessoal está ali, tem um grupo bem eclético ali, né? Se reúne na beira do campo. Vamos lá, vamos falar com Deus. Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Não é assim? Parece até um grito de guerra, né? Então, na verdade, irmãos, o Pai Nosso é um modelo.
É você exaltar Deus, é glorificar Deus, é você dizer que Deus é digno de honra, de louvor. Depois você vai falar exatamente: Senhor, nos perdoe pelos nossos erros, e agora obrigado pelo pão de cada dia. Por último é que você pede alguma coisa. Mas já reparou como nós começamos a orar? A gente já ora assim: Senhor, muito obrigado por esse dia, abençoe meu dia, abençoe isso, me ajude naquilo. A gente só faz um pedido atrás do outro nas nossas orações. Oração é um relacionamento, é uma conversa, é um diálogo com Deus. Eu gostava muito de ouvir o pastor Ronald Ruther, foi meu professor de evangelismo e teologia da oração no Seminário Batista do Sul. E eu lembro que ele já está com Cristo hoje na glória. Ele chegava para nos dar a aula 6:10 da manhã, porque a nossa aula começava às 7. E eu lembro perfeitamente que ele chegava com o jeitinho dele: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, assim mesmo que dá bom dia, né? Alguém conheceu o pastor Ronald Ruther? Alguém lembra dele? Ele ficou 25 anos na África do Sul como missionário, e depois ele voltou para o Brasil e ficou lá no Seminário do Sul. Pastor Ronald Ruther, então, chegava na sala de aula, aqueles alunos ali cansados, inclusive eu, que ficava até 3, 4 horas da manhã preparando o trabalho acadêmico, e 7 horas já estava em sala de aula, porque eu tinha que entrar 2 horas na biblioteca como bolsista, para ir até as 10:30 da noite, para depois fechar toda a biblioteca, ir para casa, né, meu bem? Comer alguma coisa e voltar para os estudos. Assim que eu tive que ficar durante 4 anos no Seminário do Sul, trabalhando direto como bolsista para pagar o carnê, e durante as madrugadas estudando, que era o horário que eu tinha. E sábado e domingo subindo para Nova Friburgo, porque era obrigado a estar lá. 6 horas da manhã, programa da Rádio AM Nova Friburgo, 660 kHz. E é interessante que eu fui criado na segunda igreja batista. Será que eu vou terminar, então, meu ministério na segunda igreja, né? E me falaram que aqui o pastor se aposenta, então quem sabe, né? E eu lembro perfeitamente, o pastor João José Soares Filho: hoje é você que tem que fazer a chamada. Tudo bem? Aqui estamos no programa A Hora da Decisão. Este é mais um esforço da segunda igreja batista de Nova Friburgo, falando a você através da Rádio AM Nova Friburgo, 660 kHz. Fiquem conosco. Guardei até hoje, né? Na época eu estava com a voz melhor do que hoje, né? E eu lembro perfeitamente que ficávamos ali, depois a escola dominical, depois o culto. Depois do culto ainda tinha um culto na marquise da igreja. Imagine se aqui pudesse fazer o culto ali na marquise. Lá na segunda igreja tem uma marquise grande, e na frente é uma feira, todo domingo de manhã. Não sei se ainda hoje faz assim. E lá pregava no culto da marquise. 4 horas da tarde ia para o culto na Praça 1º de Maio. 2 horas em sair do coro. Eu cantava ainda no conjunto, no coro da igreja, fazia o baixo. 4 horas na Praça 1º de Maio. 6 horas no DCC, que era aquele escola dominical da noite, né? Que, Departamento de Crescimento Cristão, já quase não existe mais hoje, né? E depois o culto, acabava o culto 9 horas, de uma forma sagrada, porque ele não, pastor João Soares, assim, se o sermão estava muita coisa para falar, era 9 horas, já cortava ali: que Deus abençoe e vamos orar. E ponto final, era assim. E aí nós íamos então para o nosso chevelinho, não era chevetinho, era um chevelinho, que você acelerava ele, a fumaça entrava dentro do carro. Ele era igual o carro dos Flintstones, muito mais podre, né? Quase que já dava para ver o asfalto. Eu, a minha esposa e mais um seminarista. E aí nós tínhamos que fazer aquela forcinha para conseguir chegar até o Rio de Janeiro, levando uma garrafa de café. E imagine só, meus irmãos, a minha esposa amada, orando por mim incessantemente do meu lado, né? E o seminarista atrás, que era grandão, abraçava o banco dela, e o meu botava a cabeça no meio. Eu estou contigo, Hélio. Daí a pouco está encostando no meu ombro aqui a cabeça. Aí quando ia para falar: aqui não, vem para o meu então. Ou vai para trás, né? E passamos por isso, irmão, por muito tempo no Seminário do Sul. Foram momentos maravilhosos de proteção, de amparo do Senhor, e momentos de muita oração. E eu lembro perfeitamente que nesse período da teologia da oração, nós chegávamos cansados, porque eu chegava lá e eu tinha que ir para a sala de aula, eu ficava ali. Mas dava prazer em ouvir o pastor Ronald Ruther falando. Ele dizia o seguinte: meus queridos irmãos, como é bom sentir as misericórdias do Senhor sendo renovadas esta manhã, não é mesmo? Hoje, enquanto eu estava tomando café com meu Salvador, umas 5 horas da manhã, café com meu Salvador? Eu fiquei assim, eu acho que ele não está muito bem não. Eu estava ali tomando café, eu sentei, puxei a cadeira para ele e comecei a conversar. Eu falei: gente, ele está precisando de aposentar-se. Como que ele vai puxar a cadeira para o Senhor Jesus, sentar ali e conversar com ele? E o pessoal ficou rindo, achando engraçado, e eu fiquei assustado. E de repente ele disse: por que vocês estão rindo?
A pessoa, professor, como que você vai puxar a cadeira para Jesus sentar? Eu falei assim, olha, eu sei que ele não vai ficar ali, literalmente sentado naquela cadeira, mas eu puxo aquela cadeira, porque eu tenho certeza absoluta que Ele está sempre comigo, e Ele escuta as minhas orações, e a minha oração não é uma oração mecânica, eu converso com Jesus, e eu sinto e eu vejo o quanto Ele tem me respondido. Ele é fiel, e pode ter certeza, comece a tomar café de manhã, e fale com Jesus, e creia, Ele está aqui com você, e você vai ter um relacionamento profundo com o Senhor. Sabe qual é o maior problema dos cristãos? E foi aí que Ele falou comigo, muito profundo ao coração. Os crentes estão orando a Deus, iguaizinhos à igreja, pedindo a Deus pelo livramento de Pedro, em Atos capítulo 12. A igreja está ali incessantemente, com grande fervor. Ó Deus, abençoe Pedro. Ó Deus, liberte Pedro. Senhor, tem misericórdia de Pedro. E agora, irmã, você ora de novo. Irmão, ora de novo. Aí de repente está lá Pedro na porta. Ô, de casa. Aí a menina abre. É Pedro, gente, é Pedro. Vamos parar de orar, pessoal, você está doida. Ó Deus, liberta Pedro. É Pedro que está aqui. É o anjo dele, minha filha. Você está equivocada, não é Pedro coisa nenhuma. Quando eles chegaram, e não é que é Pedro mesmo? Eu pergunto aos irmãos, que tipo de oração é essa? A igreja está orando com fervor, pedindo a Deus, Deus realiza um milagre, e a pessoa fica assim, ó, sem acreditar, de boca aberta. E foi aí que eu entendi, que muitas vezes nós fazemos da oração algo mecânico. É por isso que Tiago encerra dizendo que a oração tem que ser uma prática diária da nossa vida. Olha o que ele disse no versículo 13. Está entre vós alguém aflito? Faz o quê? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. A primeira verdade que Tiago diz aqui nesse verso 13 é que diante dos problemas não devemos ficar aflitos, mas devemos orar. Você está aflito nesta noite com alguma coisa que te incomoda? Ore, converse com Deus. Irmãos, o que Tiago estava ensinando aqui, que em vez de ficar amargurado, desanimado, reclamando, como crentes maduros que nós somos, nós temos que colocar a nossa causa diante de Deus. Às vezes nós nos sentimos injustiçados e falamos para todo mundo, mas não falamos para Deus. Reclamamos da vida, falamos para o vizinho, falamos para um pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa. Ou seja, você abre a boca, fala da sua insatisfação, mas você mesmo não sentou, não conversou com Deus, não abriu a sua alma e falou, Senhor, o Senhor está vendo o que está passando comigo. Quantas vezes nós fazemos isso? E se Deus já está sabendo e você está dialogando com Ele, para que você falar para mais pessoas sobre o seu problema? Ele já está cuidando. Ou Ele não é poderoso para cuidar do seu problema, do meu problema? Irmãos, são nessas horas que às vezes ao invés de murmurarmos, ao invés de falarmos mal de alguém porque nos feriu, mas Senhor, aquela pessoa nos feriu, você tem que simplesmente falar, Senhor, ajude-me a amar aquela pessoa que me feriu. Senhor, derrama o bálsamo sobre o meu coração, para que eu seja instrumento de bênção na vida daquela pessoa. Deus, me dê sabedoria para lidar com essas adversidades. Foi isso que Tiago disse, no capítulo 5, no versículo 9, que nós estudamos. Ou seja, nós precisamos orar, principalmente na hora da aflição. Segunda questão que ele disse aqui nesse verso 13 ainda, que Deus muda as circunstâncias, mas do modo dele e não do nosso modo. Deus muda as circunstâncias, ou seja, a oração nem sempre vai remover o sofrimento, mas a oração sempre nos dará poder para enfrentar os problemas e poder ser um instrumento nas mãos de Deus para lidar com os problemas e crer que tudo é propósito do Senhor. Vocês lembram que nós recentemente estudamos sobre Paulo? Paulo orou quantas vezes para Deus, pedindo que Deus tirasse aquele espinho na carne? Quantas vezes? 3 vezes, 2 Coríntios 12, de 7 a 10. 3 vezes Paulo falou, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E qual foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. Às vezes, aflições virão sobre nossas vidas e Deus vai permitir que elas continuem, mas Ele vai estar dizendo para mim e para você, acalme o coração, é porque agora nesse momento de aflição que você vai experimentar o poder da minha graça sobre a sua vida.
Meus irmãos, o próprio Jesus clamou ao Pai. Jesus estava em lágrimas no Getsêmani, e ele disse: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas somente a tua. Irmãos, Deus não tirou aquele sofrimento na vida de Jesus, mas Deus lhe deu forças para suportar aquele momento, enviando o anjo para o consolar, até chegar naquele momento da morte e morte de cruz. A terceira verdade ainda nesse verso 13, é que a oração nos faz aprender a lidar com o paradoxo circunstancial. O que é paradoxo circunstancial? São as contradições das circunstâncias da vida. Meus irmãos, é comum na nossa vida, ao mesmo tempo nós estarmos passando por momentos de choro, como momentos de alegria. Momentos em que você vai estar celebrando por uma vitória, e momentos que você vai estar chorando por causa de uma derrota. E eu acho interessante que ele diz aqui no versículo 13, se você está sofrendo, ore. Se você está feliz, cante louvores. Ou seja, duas situações diferentes: sofrimento, aflição e ao mesmo tempo, alegria. Como pastor, muitas vezes eu tenho passado por isso, porque você pode estar no mesmo dia, pela manhã, num velório, no horário da tarde, visitando alguém, e aquela pessoa contando uma bênção, e de repente no horário da noite, escutando a respeito de um grande problema, um grande conflito, uma grande tragédia. Já passei por isso em São Paulo, que foi algo muito difícil. Essas circunstâncias paradoxais, contraditórias, não é fácil, e quem sabe hoje você não esteja passando várias circunstâncias ao mesmo tempo. Um jovem lá em Pindamonhangaba, num dia antes do culto de quarta-feira, me procurou e falou: pastor, eu estou aqui me reconciliando com Jesus, eu estava vivendo uma vida errada, no pecado, com um namoro que não era santo, eu estava bebendo, eu estava participando de baladas, coisas erradas, e o Senhor sempre pregando na igreja, e eu ouvindo aquilo, e o meu coração estava duro, mas Jesus mudou minha vida, eu não quero mais essa vida, e eu vim aqui na tua casa, para pedir ao Senhor, para orar comigo, para que Deus me perdoe dos meus pecados. A minha esposa estava naquela época no Seminário do Sul, porque era o último ano dela, e eu já estava em Pindamonhangaba pastoreando, então ela ia toda semana e voltava no final de semana. Aquele jovem entrou, levei lá para a sala da minha casa, orei com ele se ajoelhou chorando, e ele disse: pastor, eu vou amanhã estar lá no culto, na programação com vocês, eu só preciso ir a Campos do Jordão, resolver algumas coisas com os amigos que virão. E foi então que naquela madrugada, ele acabou sofrendo um acidente de moto na subida de Campos do Jordão para Santo Antônio do Pinhal, e ele morreu na mesma hora naquele local. Pela madrugada, o presidente lá do corpo diaconal tinha ligado para mim, eu não tinha ouvido, e aí o zelador da igreja tinha me ligado, e eu atendi correndo, e falou comigo. Quando ele falou comigo, eu falei: não pode ser, eu estive com ele ontem aqui em casa orando. Como assim? Eu falei assim: ele bateu, pastor, e o corpo dele está lá. E eu fui então de carro até o local, e ao local, quando eu cheguei no local, lá estava o corpo dele estirado no chão, a mãe dele ali chorando, e foi uma situação muito difícil. E olha só os irmãos, logo naquele dia seguinte, nós já estávamos no período de retiro espiritual na época do carnaval, e eu tive que ir para lá, e à noite, um culto de 25 anos de casamento. Olha só, 3 atividades no mesmo dia, no velório, retiro da igreja e casamento à noite, celebração de 25 anos. Como lidar com o emocional no momento assim? Não é fácil, como pastor, você passar por situações paradoxais. Então é nesse momento que nós clamamos a Deus por misericórdia. São nesses momentos de circunstâncias paradoxais que nós temos que clamar e orar e buscar a presença de Deus. Porque o cristão maduro, ele canta até mesmo no sofrimento. Você vê isso em Jó, capítulo 35, verso 10. Ele está sofrendo e é ali que ele continua louvando e adorando ao Senhor, na certeza de que Deus está cuidando da sua vida. Paulo e Silas, quando eles fizeram um culto de louvor e adoração, que lugar que eles estavam? Na prisão, com o corpo marcado, com o corpo sangrando. Paulo e Silas estavam presos,
foram chicoteados, foram esbofeteados por amor a Cristo, e mesmo assim, você pode ler na sua Bíblia, Atos 16, 25, Paulo e Silas adoraram a Deus, mesmo sentindo tanta dor, mesmo passando por toda a humilhação. Eles tinham razão para adorar ao Senhor, porque a alegria deles não estava nas circunstâncias, a alegria de Paulo e Silas estava no Senhor, o Deus da sua salvação. Irmãos, o que eu fico imaginando é isso: quantas vezes eu e você talvez deixamos de buscar a Deus por causa das circunstâncias adversas. Vocês lembram do rei Josafá? Ele cantou com muita alegria diante de uma batalha que estava certo deles perderem. Se você olhar em 2 Crônicas 20, 21, o povo disse: rei, e aí o que vamos fazer? A resposta do rei foi a resposta mais inusitada e talvez inesperada daquele povo. Ele disse: eu não sei, mas uma coisa eu posso dizer: os meus olhos estão continuamente olhando para o Senhor. É Ele quem vai nos dar vitória. E foi assim que Ele levou o povo a adorar a Deus, a cantar a Deus, mesmo nas adversidades. Então, meus irmãos, hoje, o que Tiago nos ensina ao encerrar esse capítulo 5, que muitas vezes eu e você trafegamos dos caminhos floridos de alegria para os vales de choro, tudo no mesmo dia. E você talvez já tenha passado por isso. No mesmo dia que recebeu notícia boa, recebeu uma notícia ruim. E aí você teve que lidar com as suas emoções. E você teve que orar e dizer: Deus me ajude, Senhor me fortaleça. Eu não consigo por mim mesmo sair dessa situação. Irmãos, eu aprendo com Tiago que mesmo que os nossos pés estejam no vale, mesmo que as circunstâncias sejam completamente adversas, o nosso coração vai estar em paz, porque o nosso Deus continuará sendo o pastor de nossas almas. Ele estará sempre presente, Ele nunca nos deixará sozinho. Ele prometeu que estaria cuidando da nossa vida até o último segundo que estivermos nessa terra. Deus é fiel. Você não pode desistir das adversidades, e é aí que você tem que orar. Assim como o salmista disse no Salmo 84, leia aí na sua Bíblia, Salmo 84, verso 5 e o verso 6. Ele estava vivendo um período de adversidade, e o salmista disse o quê? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos nivelados ou aplanados, que quando passa pelo vale de Baca ou vale de lágrimas, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Ou seja, quando você passa pelo vale de lágrimas, quando você passa por momentos de adversidade, você pode dizer, como ele disse no versículo 5, bem-aventurado aquele cuja força está em ti. Você pode dizer isso? A minha força está somente no Senhor. Vamos falar juntos? A minha força está somente no Senhor. É por isso, meus queridos, que pelo poder de Deus, nós podemos contemplar a transformação dos vales secos em mananciais, do pranto em alegria, e um momento em que você poderia estar fechando a sua boca, começando a chorar, é nesse momento que você vai entoar a mais linda canção de adoração ao nome do Senhor, porque eu e você, nas mãos de Deus, somos como diamantes. Diamante, quando ele é lapidado, ele ainda está aquela pedra completamente obscurecida, e aí ele começa então a lapidar, e aquele homem que mexe, como ele vai lapidando pedaço por pedaço, esfolando cada parte daquela pedra, ele trabalha até que aquela pedra vire de forma um brilhante reluzente. Assim é a nossa vida, Deus vai nos lapidando. E eu queria que você lesse um texto que poucas pessoas gostam de ler, Isaías 48, versículo 10. Esse texto para mim mostra que como flor, a flor ela é bonita no vaso, mas se você esmagar a flor, você consegue sentir o cheiro daquela flor. Ou seja, é na aflição, é no momento que somos esmagados pelas adversidades da vida, que nós vamos exalar o perfume de Cristo, porque Cristo é quem estará junto conosco todos os dias. E aí, olha como Deus trabalha comigo e com você. Isaías 48, 10, o que diz aí? Veja, eu refinei ou purifiquei você, embora não como a prata. Eu te provei aonde?
Não teria outra maneira para Deus nos provar, não, gente? Tem que ser na fornalha da aflição. Por que na fornalha da aflição? Por que ele faz essa comparação? Eu não purifiquei vocês como a prata. Eu já expliquei, vou explicar novamente aqui. A prata, quando ela começa a ficar esverdeada, o que a pessoa faz? Passa o produto e faz o quê? Esfrega até o produto ficar brilhando. Mas logo depois a prata vai ficar verde de novo. E ela vai ter que passar pelo processo de ser esfregada. Mas e o ouro? Quando você coloca o ouro naquele caldeirão, você então coloca ele em altas temperaturas, ele começa a borbulhar, sobe aquela espuma do ouro, aquela espuma é jogada fora, porque não presta para nada. Quando tiver aquele mingau borbulhante do ouro, aí sim, vão derramar aquele ouro naqueles potes, e o ouro vai ficar puro, e não precisará mais de passar nada nele, ele estará completamente purificado. O que Deus fala pelo profeta é exatamente isso. Eu não estou limpando você, purificando você, esfregando você toda hora. Eu permito você passar pela prova da fornalha da aflição, para que você amadureça, para que você se purifique, para que você tenha uma experiência muito íntima comigo. Irmãos, são as aflições que nos ensinam as grandes lições da nossa vida, porque é ali que nós oramos mais, cantamos mais e confiamos mais no Senhor. Eu entendo que a alegria mais poderosa é aquela que muitas vezes explode, banhada pelas lágrimas mais quentes da nossa vida. Este é o momento de alegria, quando você chorou e você recebeu do Senhor o consolo que veio dos céus. Você consegue entender isso? Deus está ciente de todas as aflições que eu e você temos passado. Então ore, louve ao Senhor, porque mesmo no meio da adversidade, Deus continuará forjando o seu caráter, abençoando a sua vida e nos moldando para sermos varões perfeitos, à imagem de Cristo Jesus. Mas aí o texto diz no verso 14, Tiago vai dizer: se alguém entre vós está doente, chame os presbíteros da igreja, que tinha a mesma função de pastores nessa época, e orem sobre ele, ungindo, aí aqui a palavra aleifo, que é algo medicamentoso, com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, vamos entender esse texto, porque aqui também teve muitas interpretações equivocadas. Olha que coisa incrível aqui. A oração da fé salvará. Os irmãos se lembram que nós estudamos semana passada, que esse salvará aqui não tem nada a ver com eternidade. Não é salvação da alma. Porque aqui está a palavra grega sozo, que quer dizer curar. Não é encomendar a alma, como a Igreja Católica fez, de dar a extrema unção. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso não existe na Bíblia. O que nós estamos vendo aqui, que o texto diz que a oração da fé curará quem? O enfermo. Agora, quem é que vai curar este enfermo de acordo com o texto? O que diz ali? A oração da fé curará o doente. E quem vai levantar? Quem vai curar? O Senhor. O Senhor o levantará. Ou seja, é Deus quem vai tirá-lo do leito da enfermidade. Deus não vai levá-lo para a eternidade. É Deus curá-lo na enfermidade. Irmãos, então isso não tem nada a ver com extrema unção. Isso é distorcer o texto bíblico. Mas aí vem uma outra interpretação errada. Leiam comigo agora a parte final. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então aqui tem outro erro teológico que acontece hoje na má interpretação desse texto. O que Tiago quis dizer aqui? Que o pastor pode orar e perdoar pecado de alguém? Pastor, mas aqui está dizendo, você vai orar, Deus vai levantar, e se houver cometido pecados, vai ser perdoado, porque alguém fez uma oração de fé. O crente tem poder para perdoar pecado de alguém? Jamais. Isso é antibíblico. O que temos que entender é o que Tiago estava ensinando aqui. Irmãos, Tiago está ensinando que há uma terapia divina quando há confissão, perdão e reconciliação. E a confissão aqui não é para ser feita a um sacerdote, a um pastor ou a algum irmão da igreja. A confissão aqui deve ser feita para quem? Para Deus. E o problema foi que as pessoas simplesmente olham esse texto,
que começam a dizer, não, então o pastor pode perdoar pecados. Não é isso que Tiago está dizendo. Se você olhar, o texto sem contexto é pretexto. Tiago já emenda falando o verso 16. Olha o que ele vai dizer no verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então aqui, a palavra que foi usada para sarar é a palavra grega iaomai, que significa consertar. A palavra sarar aqui é livrar do erro, é levar alguém a se acertar. Essa é a ideia do texto. Então vejam comigo que confessar a culpa aqui é abrir o coração diante daquela pessoa que te ofendeu e consertar diante dela e ela com você o erro que aconteceu entre vocês. Porque quando há perdão, há mover de Deus. Quando há perdão, há restauração. Quando há perdão, há cura para o corpo e para a alma. Porque é comprovado cientificamente que de 80% a 85% das doenças que nós temos, são de fundos psicossomáticos, emocionais. A pessoa que vive uma vida sempre estressada, aborrecida, ela sempre vai viver doente, e isso é comprovado. Irmão, só vai haver saúde se as pessoas gerarem perdão, porque Deus derrama a bênção diariamente sobre nossas vidas. O problema é que nós entupimos esse canal com os nossos pecados, e o pecado aqui é relacional. São relacionamentos que precisam então serem restaurados. Então é perdoar uns aos outros. Não é perdão do pecado em si, é perdão de relacionamentos. Meus irmãos, isso me chama muita atenção, porque quando eu olho para esse texto, eu vejo que não adianta você querer orar a Deus se o seu coração está completamente encharcado de raiva, de mágoa, de ódio. Além de te dar doenças, a sua oração não vai ser respondida, porque Deus não vai ouvir uma oração de alguém que está com o coração completamente rancoroso. Vocês lembram de Elias? Elias foi um homem que exortou a nação de Israel. E o que ele chamou Israel para fazer? Restaurem o altar de Deus que estava quebrado. E ele fez isso. Antes daquele fogo descer, lamber todo o holocausto e a água que estava ali, naquele local, diante dos profetas de Baal. Vocês lembram desse texto, lembram? O que ele fez? É preciso primeiro restaurar o altar. Então, na verdade, nós precisamos restaurar o nosso altar diante de Deus para que haja perdão de pecados. Como eu restauro o altar? Quando eu entendo que eu errei e eu preciso pedir perdão. Meus irmãos, eu olho para esse texto de Tiago, e Tiago está falando aqui de um homem que era comum como eu e você. Ele já emenda falando de Elias. Elias era um homem também que teve muitos problemas. Elias foi odiado por Jezabel e Acabe. E olha só o que vai acontecer. Mesmo sendo odiado, Elias não odiava, não queria o mal deles, mas queria que eles também restaurassem o altar diante de Deus. Mas Acabe e Jezabel não quiseram. Mas aí veja o verso 17. Tiago vai dizer: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, os mesmos sentimentos que Elias tinha, eu e você também temos. Momentos de altos, momentos de baixos. E aí diz aqui que orando, um homem falho, um homem que também tinha dificuldades, como eu e você, ele orou, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Sabe o que ele está dizendo? Que quando a nação se desviava de Deus, os profetas de Deus oravam, pregavam, os profetas de Deus chamavam o povo ao arrependimento, para que o povo se reconciliasse com Deus, para que o povo pedisse perdão dos seus pecados a quem? A ele, Elias? Não, a Deus. E aí o que acontecia? O povo, toda vez que se afastava de Deus, o povo sofria. E aí, meus irmãos, nesse momento o Tiago estava dizendo: vocês lembram que Elias levou o povo a se arrepender? Levou o povo fazendo um altar que estava quebrado, ser um altar agora de sacrifício, e o povo começou a clamar a Deus.
Deus só pôde manifestar o sobrenatural porque o povo antes tinha restaurado o altar. Então, perdoar pecados nesse texto não é um homem que tem esse poder, mas é um homem que está levando o seu próximo a restaurar o altar para que o Deus poderoso perdoe os pecados. Às vezes as pessoas falam: eu fui lá na igreja e o padre pediu para eu rezar 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso e me isentou do meu pecado. Meus irmãos, da onde tiraram isso na palavra de Deus? Não existe isso na Bíblia. Se você precisa de perdão dos seus pecados, você precisa confessar as suas culpas a Deus. E se você ofendeu alguém no seu relacionamento, você precisa pedir perdão para aquela pessoa. Só vai ter mudança na vida, só vai ter resposta de oração com o altar restaurado. Quem quebrou a comunhão, quebrou também a santidade. Uma pessoa que não consegue viver em comunhão com outras pessoas, ela está com problema no seu altar diante de Deus. Não tem como alguém dizer que ama a Deus, mas não consegue se relacionar com seu irmão. Ou seja, há algum problema na sua relação com Deus. Precisa de restauração. Porque no momento que você restaurar a comunhão com seu irmão, você então entenderá que Deus há de perdoar aquele delito que vocês cometeram. É por isso que nessa noite, Deus nos chama a restaurar o nosso altar. E eu e você temos que fazer isso hoje, agora. Perdão é algo que temos que exercer na nossa vida cristã diariamente. Sem altar restaurado, não há resposta de Deus nas nossas orações. Meus irmãos, como crentes em Jesus, nós somos sujeitos à fraqueza. Nós temos momentos de coisas boas, coisas ruins, só que nós temos que entender uma coisa: temos um Deus perdoador. E a Bíblia diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O poder da oração é o maior poder do mundo. E às vezes as nossas orações não estão funcionando porque há pecado na nossa vida. Não adianta querer ter uma resposta de oração se a sua vida está em pecado. Se nós estamos falhando diariamente com Deus. E não existe hierarquia de pecado. Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não entra no meu coração. Não adianta, irmãos. Pecado e pecadinho são tudo a mesma coisa, como o pecadão. Se você está falhando em alguma coisa, peça perdão a Deus agora. Restaure o seu altar de comunhão com Deus. Se você tem algum mal-estar com alguma pessoa que é da igreja, você precisa restaurar o seu altar de comunhão com ela. Porque se você não restaurar, você pode prestar culto várias vezes, cantar e até pregar. Deus não vai aceitar aquilo que você está fazendo, porque o seu altar estará quebrado. A história mostra o progresso da humanidade. Aonde está o poder do braço da humanidade? No cavalo, no diamante, no dinamite, nas bombas de hidrogênio, bomba atômica. Ou seja, os povos começam a bater no peito diante do seu poder bélico, igual está acontecendo agora com Israel, com Líbano, com Irã. As coisas, irmãos, só vão piorar. A Bíblia diz que viriam rumores de guerra, e isso não vai ficar calmo, as coisas vão aumentar mais ainda. O mundo vai continuar em guerra ante a volta de Jesus Cristo. Só que existe algo muito mais poderoso do que qualquer armamento que existe no planeta Terra. O que é mais poderoso, eu e você possuímos: a oração. E se a oração tem poder, porque às vezes nós oramos não acreditando que Deus está nos ouvindo. Elias orou com persistência e Deus abençoou. Eu vejo muitos momentos de oração na Bíblia e as pessoas não têm constância numa vida de oração. Só ora rapidamente, igual a oração miojo, instantâneo. A hora da fome, faça bem, faça mal, ou ao contrário, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. A oração precisa ser, irmãos, com intensidade, com alegria, com convicção, com certeza de que Deus está ouvindo a nossa oração. É orar com foco. Olha o verso 17 que diz aí. Aqui diz a palavra instância. Vamos ler de novo o verso 17? Todos podem ler comigo? Verso 17. Elias era um homem comum como nós. Ele orou fervorosamente. O que significa a palavra fervorosamente? Alguém tem outra versão para essa palavra? Persistência. Instância.
O que é orar com constância, fervorosamente? É orar com foco, é orar sem desviar a sua atenção, é fazer uma oração mais do que palavras, é orar com o coração. Meus irmãos, eu lembro quando saiu o Walkman, eu não sou tão antigo assim, mas eu lembro do Walkman, era um sonho eu poder comprar um Walkman. E eu lembro que quando eu comprei o meu primeiro Walkman, colocando aquela fita, eu comprei a fita do Cid Moreira, que ele gravou os Salmos, né? Aí eu coloquei aquela fita, parecia até irmão Renato falando, né? O Senhor é o meu pastor e nada me... Aquilo até me arrepiava, né? Eu andava nas ruas de Nova Friburgo, indo para o banco, que eu era office boy, e eu lembro perfeitamente, né? Aquele momento, parecia que eu estava andando nas nuvens, né? A sensação que eu tinha, que eu estava ali ouvindo o próprio Deus falando ao meu coração. E aí depois eu pude ler um livro que muito impactou meu coração, Oração Mais que Palavras. Alguém já leu esse livro? Esse livro não existe mais, mas deve ter talvez em PDF ou na internet, a gente acha. Oração Mais que Palavras. E o autor já começou a falar o seguinte: você pode fazer uma oração linda, com uma voz poderosa, que te deixa até arrepiado. Só que aquela oração, quem fez, ela só chegou ao teto da casa e caiu, porque foi apenas palavras, não foi de coração. Oração não é oratória, não é falar bonito. Oração é falar com o coração ardendo, com o coração certo de que Deus está falando com você. Vocês já viram como que a gente ora às vezes? O vício de linguagem. Senhor Deus, nosso Pai, abençoe nosso dia, Senhor Deus, nosso Pai, Senhor Deus, Senhor Deus. Fala Senhor Deus tantas vezes. Abençoe a vida do irmão João, Senhor Deus, que pediu oração, Senhor Deus. Abençoe também a sua esposa, Senhor Deus. Abençoe também a igreja, Senhor Deus. Sabe, uma coisa mecânica, sem conversa. Oração não é um diálogo. E a gente conversa com Deus assim. Mas há também aquelas pessoas, como eu aprendi com o meu pastor, que quando alguém é chamado à frente para orar, fale diante de Deus com fervor, clame a Deus pela saúde da irmã. Aí fala o nome da irmã, amém, vamos orar. Ó Deus excelso, pelo beneplácito poder do teu Espírito Santo. E começa a falar as palavras, você tem que procurar o dicionário, né? Deixa eu ver o que está dizendo ali mesmo, o que é isso, né? E dali a pouco a pessoa continua orando, 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 e nunca que chega no pedido. E aí o pastor me ensinou uma coisa: os 3 primeiros minutos você ora com a pessoa. Se ela não para de orar, os 3 próximos minutos você já ora pela pessoa que está orando. Se ela não parou de orar, os 3 últimos minutos você ora contra a pessoa que está orando. Se o Senhor faz ela ficar quieta, pelo amor de ti. Porque ela fugiu do assunto. Ela está contando história, está querendo ensinar, está querendo pregar. Às vezes as pessoas têm mania de pregar tudo de novo, o pastor pregou numa oração. É para ser objetivo, é para orar pela irmã Joaquina. Senhor, aqui está o pedido da irmã Joaquina, Senhor. Pai, clamamos a Ti, Tu és o médico dos médicos, abençoe a Tua serva, Senhor. Mas se não, Senhor, que o Senhor a leve para a eternidade. E ela, É você orar com fé, mas também não precisa entregá-la logo para a eternidade. Não é para orar pedindo pela bênção da cura? Amém. Pastor, mas ela está morrendo, não tem problema, vamos pedir pela cura. Deus pode reverter o quadro, Ele não tem a última palavra. Então, na verdade, oração é ter certeza que você está falando com Deus. Não é porque você foi determinado a orar. Eu tenho que orar, meu Deus do céu, que vergonha. Não, eu oro porque eu estou falando com o meu Senhor. Eu estou junto com meus irmãos, falando com o Senhor da glória, aquele pela qual estará comigo para sempre, e eu com Ele na eternidade. É prazeroso falar com Deus, falar e adorar a Deus, são coisas que estão sempre juntas. Então Tiago estava dizendo isso: orem, assim como Elias orou, Deus operou um milagre, não por causa da oração poderosa, é porque Elias tinha uma vida íntima com Deus. A Elias vivia segundo o coração de Deus. Parece que quando fala de oração, as pessoas só olham para a oração como se fosse assim: Senhor, me dê isso aqui agora e me abençoe. Não, a oração é muito mais do que receber. A oração é comunhão, é relacionamento com Deus. Falar com Deus é muito mais do que palavras. E meus irmãos, por isso que ele disse então, para encerrar: irmãos, se algum dentre vós então se desviou da verdade, alguém o converter. Bom, pastor, mas aqui não está falando quem tem que converter alguém. Quem vai converter a pessoa não é Deus? Mas aqui está dizendo que alguém vai converter essa pessoa. E agora? Todo mundo tem a palavra converter na sua Bíblia? Verso 19: se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter... muito bom.
A versão melhor está aqui, trouxer de volta. A ideia aqui é a palavra epistrefo, que quer dizer fazer retornar. Você já viu na estrada, às vezes está aquela placa, conversão à direita. Aí a pessoa então tem que converter à direita para voltar e retornar. Então, na verdade, é fazer voltar. Ou seja, irmãos, se algum de vós tem se desviado da verdade e alguém conseguir trazê-lo de volta, verso 20, saiba que aquele que fizer trazê-lo de volta, ou seja, sair daquele caminho errado que ele estava, aquele caminho que ele estava vivendo na contramão de Deus, ou seja, do erro do seu caminho, aquele pecador que você conseguir ajudar, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Irmãos, o que Tiago disse aqui para fechar a carta? Ele disse aqui que o pecado na vida de um crente é pior do que na vida de um não crente, porque nós temos que nos esforçar para salvar a vida dos perdidos, e isso é a nossa missão, pregar o Evangelho, falar de Jesus a tempo e fora de tempo, mas nem eu nem você vamos salvar ninguém. Nós não temos nenhuma capacidade de salvar a vida de ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Mas nós temos que nos esforçar para anunciar a Cristo, sabendo que Cristo tem poder para salvar, e coube a nós anunciar a salvação. Mas aqui Tiago não está falando de evangelização. Aqui Tiago está falando dos irmãos em Cristo que estavam fracos na fé, dos irmãos em Cristo salvos que estavam desanimados e por algum momento se desviaram. Abra comigo a Bíblia em Judas, veja comigo o verso 23, vamos ler? Para estarmos caminhando para o final. Judas 23, diz ali que devemos ajudar aquela pessoa a fazer o quê? Quem gostaria de ler? Judas 23. Ou seja, salve arrebatando-os do fogo. A ideia de salvar aqui é a ideia de ajude aquele irmão para que ele possa voltar e acordar. Não está dizendo aqui de fogo do inferno, aqui está dizendo dele do fogo das provações, para que você tenha misericórdia e olhar para aquela pessoa e ajudar a tirar ela daquele lugar que ela está caminhando, um lugar de provas, um lugar de esfriamento diante da sua fé. Ou seja, isso tem conexão com Gálatas 6, verso 1. Eu acho que Gálatas 6:1 vai explicar ainda mais o que eu estou falando e o que Tiago estava dizendo e que Judas, verso 23, estava falando. Olha o que diz Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão fazer o quê? Restaurá-lo. De que maneira? Com mansidão. E cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Qual é o objetivo então daqui de Gálatas? Restauração. Aí eu pergunto aos irmãos, quando a Bíblia nos ensina para lidar com um crente que está começando a enfraquecer na fé ou se desviando, o maior objetivo é exclusão ou restauração? Restauração. É por isso que Paulo usou aqui, nesse texto de Gálatas, a palavra katartizete, que quer dizer fazer uma cirurgia para reparar aquilo que estava estragado, para equipar, para consertar, para aperfeiçoar o que estava estragado. Então, irmãos, ele está dizendo o seguinte, não é para amputar, não é para jogar fora, é para abrir, consertar, fechar e unir novamente. Esse é o objetivo. E então Tiago estava dizendo a mesma coisa. Ele estava dizendo que a igreja precisa fazer o quê? Ir atrás dos crentes que estão desanimados. E simplesmente quando ver um irmão que está afastado, perguntar para ele o seguinte: meu querido irmão, o que está acontecendo com você? Eu posso te ajudar? Você ficou chateado com alguma coisa? Você está passando por alguma tribulação? Eu quero compartilhar com você esses momentos. Mas o que normalmente acontece, ainda mais quando a pessoa tem liberdade com aquela pessoa que se afastou. Meu amigo, eu vou cantar para você domingo na igreja. Visitante, seja bem-vindo. Irmãos, eu já vi isso acontecer com pessoas na igreja que depois dessa brincadeira, nunca mais quis voltar à igreja. Nunca mais. Ela ficou muito magoada. A pessoa chega, está sumida, hein, rapaz? O que está acontecendo? Você desapareceu da igreja? Pode fazer isso não, sabia? Essa é a maneira de trazer a pessoa ou de expulsar a pessoa? Expulsar. É você chegar para aquela pessoa e dizer, olha só, aquele cantinho que você senta, eu tenho sentido a sua falta ali. Eu quero dizer que você é importante nessa igreja.
Você faz parte dessa igreja. Aliás, você faz parte da minha vida, porque eu também sou essa igreja. Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz de ver você aqui. Conte comigo, estamos juntos para o que der e para o que vier. Nós amamos demais você. O que Tiago estava dizendo é exatamente isso. Você está orando, você está clamando a Deus, mas você também precisa ficar de pé para ajudar aqueles que estão caindo e dizer: olha, está aqui minha mão, levante-se, eu estou junto contigo, eu também tenho falhas. Elias também foi falho, ele também era humano, mas eu e você, juntos somos mais fortes. E às vezes a pessoa está magoada, ela se afasta, e aí a pessoa simplesmente fala: pastor, se afastou da igreja, já deu para desligar, né? Então vamos excluir logo, né? Por que excluir? Por que não restaurar? Ah, mas está vivendo em pecado, então vamos atrás dela. Até o último minuto nós temos que ir atrás daquela ovelha perdida. Nós precisamos tratar com restauração, com amor e com poder. Eu encerro dizendo uma frase que Tiago me ensinou: o zelo guardião da vida cristã deve ser aplicado muito mais no conserto de vidas do que na eliminação de vidas, no abraço do que no afastamento de vidas. Vou repetir: o zelo guardião da vida cristã deve ser aplicado muito mais no conserto de vidas do que na eliminação de vidas, no abraço do que no afastamento de vidas. É por isso que quando fala que a nossa igreja tem uma marca registrada, que é abraçar, que é amar, eu fico muito feliz, porque de fato é o que eu tenho presenciado neste lugar. Uma igreja que ama, uma igreja que abraça, uma igreja que está querendo restauração daqueles que estão machucados. Irmãos, não há cristianismo sem amor. Não há cristianismo sem reconciliação. Não há cristianismo sem uma vida de oração. Não há maturidade espiritual de uma pessoa que diz que tem a Cristo e tem maturidade, se ela não ora, se ela não ama, se ela não perdoa. Por isso que oração não é um apêndice na vida cristã. Oração é a própria essência na vida cristã. É intimidade com Deus, dia após dia. Que Deus nos ajude para que possamos ter uma vida de oração, para que a gente possa orar uns pelos outros, para que a gente possa crer que Deus pode operar milagres ainda hoje. E esse Deus está aqui neste lugar. Ele conhece a sua vida. Ele sabe o que você está passando. Deus sabe se você está vivendo circunstâncias paradoxais, momentos de alegria, de tristeza, tudo ao mesmo tempo. Deus sabe o que você tem vivido na sua família. Deus sabe o que você tem passado com a sua saúde. Deus sabe o que você tem passado nos seus relacionamentos. Por isso, este momento que vamos encerrar esse culto, converse com Deus agora. Não terceirize a sua vida de oração. Você não precisa pedir ninguém. Nós vamos orar uns pelos outros porque é mandamento bíblico. Mas eu e você precisamos cultivar uma vida de oração diariamente. Vamos orar uns pelos outros sempre, mas nós não podemos colocar a nossa esperança somente na oração dos outros. Nós temos que orar também. É crer na intervenção de Deus, é crer que o milagre pode acontecer, é crer que Deus começou uma boa obra e Ele vai completá-la até a volta de Jesus Cristo. Eu quero convidar você nessa noite a colocar a sua vida diante de Deus e a dizer: Senhor, aqui estou, eu preciso de um milagre. Senhor, o Senhor conhece a minha história, a minha família, tudo que eu tenho passado. E diga para Deus: Senhor, me perdoe se eu tenho terceirizado a minha experiência contigo, se eu tenho sempre pedido às pessoas para orar, para colocar a minha vida diante de Ti, mas eu mesmo não tenho feito isso contigo. Coloque a sua vida diante de Deus esta noite. Creia numa coisa: Deus vai fazer o impossível acontecer na sua história. E quem sabe ainda agora, neste culto. Ele é Deus, Ele tem a última palavra. Mas precisamos reativar esta vida de oração. Não uma vida de reza, não uma oração simplesmente palavra jogada ao ar, mas de palavras que você está falando diante do autor e consumador da sua fé. Eu convido a igreja a ficar em pé, e eu quero orar por você neste momento. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus, mas eu quero te desafiar a você falar com Deus agora onde você está. Talvez você esteja fraco na fé. Diga: Senhor, aumente a minha fé. Diga para o Senhor aquilo que tem te desanimado. Diga para o Senhor as suas lutas. Ele conhece, mas você precisa conversar com Ele.
Fale com Deus tudo que tem incomodado a sua alma. Ele está aqui te ouvindo. Ele está aqui me ouvindo. Ele não vai nos desamparar. Mas Ele quer de mim e de você uma vida de oração, de intimidade, uma busca tão profunda, a tal ponto que as nossas orações, elas sejam muito mais do que palavras, mas de intimidade com Deus. Converse com Deus agora. Ele sabe o que você está passando. Eu quero orar por você também, na certeza de que você tem orado por sua vida, na certeza de que você também tem cultivado a sua vida de oração. É por isso que eu quero colocar a sua vida diante de Deus, a minha vida diante de Deus, a nossa vida diante de Deus. Algo impossível que você hoje precisa, e você sabe que aos olhos humanos isso não vai acontecer. Elias era um homem tão sujeito às mesmas fraquezas que eu e você, e Deus o usou poderosamente. Eu e você podemos ser esse instrumento nas mãos do Senhor, mas Deus quer falar comigo e com você de uma forma muito especial. E se você quer nesse momento dizer para Deus: Senhor, aqui estou, creio que o Senhor está me ouvindo, os meus pedidos estão aqui diante de Ti, e eu estou agora descansando que o Senhor está cuidando da minha vida, recebendo a minha oração neste lugar. Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente e a dizer: Senhor, aqui estou, meu altar, peço a Ti, restaure, Senhor, aquilo que está quebrado eu quero consertar agora. Eu preciso, Senhor, de mais intimidade contigo. Eu preciso de um milagre na minha vida, Senhor. Converse com Deus, Ele sabe o que você está passando, mas você precisa exercer esse relacionamento com o Senhor. Se você entende isso, pode vir aqui à frente. Eu quero orar com você e por você. Nós vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Nada é impossível, nada é irrecuperável para o nosso Deus. Você crê nisso? Vamos orar? Deus, diante de Ti nós temos temor e tremor. Reconhecemos, ó Deus, o quão pecadores nós temos sido, quantas falhas temos cometido. E muitas vezes, ó Deus, essas falhas começaram pelos nossos relacionamentos. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos viver em paz, em amor, uma vida de perdão, uma vida de santidade. Deus, nesse momento colocamos as nossas angústias, as nossas aflições diante de Ti. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor ouve as nossas orações. Muito obrigado, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor derrama sobre cada um de nós o bálsamo dos céus, trazendo-nos cura e restauração. Ó Deus, obrigado porque tudo aquilo que estudamos na carta de Tiago nos ensinou a viver uma vida mais íntima contigo. E temos certeza, Senhor, que esta vida íntima contigo vai refletir primeiramente em nossos relacionamentos. Ó Deus, ajuda-nos para que possamos perdoar e pedir perdão. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos testemunhar de Cristo e ser a carta de Cristo, o perfume de Cristo, refletir como espelho Cristo por onde vivermos. Eu peço a bênção do Senhor, ó Deus, sobre cada vida aqui neste lugar. O Senhor sabe o que estamos passando. Ó Deus, muito obrigado, porque cremos que o Senhor está aqui agora, neste lugar, e é o Senhor que está cuidando diretamente de cada vida. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, e ajuda-nos, ó Deus, a cultivar esta vida de intimidade contigo, de uma vida de oração. Ó Deus, o Senhor conhece, ó Deus, o coração de cada pessoa que aqui entrou. O Senhor sabe, aqueles que estão vivendo talvez a pior fase na sua vida, a pior fase na vida conjugal, a pior fase na sua vida familiar, a pior fase na sua vida financeira, quem sabe, ó Deus, a pior fase na sua saúde. E por isso nós confiamos que o Senhor é o único que tem resposta. O Senhor é o único que pode cuidar de todos esses problemas que temos enfrentados. Queremos Te louvar e Te adorar, mesmo
nas adversidades da vida. Por isso, ó Pai, nós confiamos em Ti e entregamos nossas vidas, entregamos nossas orações diante do Senhor e fazemos isso em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Diga para ele, diga para ela: o Senhor ouve as nossas orações. Vamos adorar o Senhor, encerrando este culto, em nome de Jesus.